Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui de volta na gravação de mais um vídeo. Esse é o segundo vídeo do meu canal, um canal que tem por título Esmiuçando a Bíblia. E por que eu coloquei esse nome no canal? Eu tenho percebido ao longo da minha vida, esse ano de 2023, eu completo 58 anos e eu frequento igreja evangélica desde os 6 anos de idade. E ao longo de todos esses anos, frequentando várias igrejas com doutrinas diferentes, com usos e costumes diferentes, eu percebo que nós aprendemos a Bíblia de uma forma muito superficial. E eu até concordo que existem coisas que são, eu não diria irrelevantes, mas eu diria, se você souber ou não souber, não vai fazer muita diferença. Por exemplo, só vou dar um exemplo. Quantos reis magos foram até Jesus quando ele nasceu? Bom, primeiro que a Bíblia não fala nem quantos, e a Bíblia também não fala que eram reis. Mas a vida toda a gente aprende que eram 3 reis magos. Isso é só um exemplo para você entender que muitas coisas que nós ouvimos, nós não procuramos entender de uma forma mais profunda. Por exemplo, por que Jesus teve que ser batizado? A maioria das pessoas fala que foi para dar exemplo, quando na verdade a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina uma outra coisa. Então o objetivo desse canal é esmiuçar a Bíblia, é pegar o texto e entender de uma forma mais profunda o que realmente Deus quer nos dizer. Nós começamos nosso primeiro vídeo falando da genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, e hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto, focado agora mais no ministério de Jesus. Vamos entender um pouco mais sobre Jesus. Mas antes de nós entrarmos no assunto, de nós entrarmos no estudo, eu quero pedir a você que já deixe aí o seu joinha, né? Já curte o canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí no meu canal. É um canal novo, mas é um canal que tem como propósito levar a palavra de Deus às pessoas de uma forma clara para que as pessoas entendam. Compartilhe esse canal com tantas pessoas quanto for possível. E é claro, deixa aí seu comentário. Nós vamos colocar um estudo. Esse estudo com certeza vai gerar curiosidade, vai gerar dúvida. Então escreve aí no comentário o que você achou ou o que você gostaria de aprender para que a gente possa crescer juntos então nesse canal, ok? Muito bem, vamos lá então. A pergunta que eu quero fazer antes de nós entrarmos na leitura da palavra é a seguinte: quando Jesus esteve aqui na Terra, ele foi 100% homem, 100% humano, ou ele tinha alguma divindade? Ou ele também era Deus, com todos os atributos divinos? Quando eu faço essa pergunta, há quem diga, não, Jesus tinha poder de Deus aqui na Terra. Jesus, ele possuía alguma divindade. Outros acham que não, ele era 100% homem. A pergunta é, mas se ele fosse 100% homem, como é que ele conseguiu realizar tantos milagres? Então é baseado nessas perguntas que nós vamos desenvolver o nosso estudo de hoje, ok? O primeiro capítulo do Evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus. E ele fala no verso 16 o seguinte texto: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Veja que quando fala que Jacó gerou a José, que foi marido de Maria, e Maria gerou a Jesus Cristo, nós estamos vendo nesse texto uma parte que fala da humanidade de Jesus. Seguindo a leitura,
nos versos 19 e 20, ele fala assim: então José, marido de Maria, como era justo e não queria a infamar, ou seja, não queria que Maria fosse difamada por se achar grávida sem antes ter casado legalmente com José, ele então intentou no seu coração deixá-la secretamente. Mas enquanto ele projetava isso no seu coração, em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então está muito claro na Bíblia que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo usando o corpo de Maria, uma mulher humana. Então Jesus tinha sim 100% de humanidade. Se você voltar um pouquinho para o verso 18, está dizendo: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José não tinha tido nenhum contato com ela e ela já estava grávida do Espírito Santo. Isso já é muito conhecido, eu acredito que de toda a humanidade. Nós não vamos nos prender muito a esses fatos. Aqui é só para entendermos que Jesus é concebido pelo Espírito Santo no corpo de uma mulher humana, Maria. Mas nós vamos nos aprofundar um pouco mais seguindo o estudo aí. Como José era da linhagem de Davi, Jesus então passa a ser conhecido como filho de Davi. E vale lembrar também que Lucas, quando vai falar da genealogia de Jesus, menciona uma outra linha de genealogia onde ele dá mais ênfase a Maria, ou seja, Maria também vem da genealogia de Davi, e é por isso que Jesus pode sim legalmente ser chamado Jesus, filho de Davi. E no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, no verso 1, diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, que é o pai de Davi, e das suas raízes um renovo frutificará. Então, mais uma evidência do porquê que Jesus era chamado filho de Davi. Mais interessante, com relação ao fato que Jesus realizou tantos milagres, o poder que Jesus tinha, começa agora a ser esclarecido através de uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Acompanhe comigo o que diz o texto. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, ou seja, ele não lutou pelo direito de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Veja que aqui o texto que o Senhor revelou ao apóstolo Paulo está dizendo que Jesus, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo. Ou seja, ele abriu mão da sua divindade, ele abriu mão dos seus atributos divinos. E quais eram esses atributos divinos dos quais ele abriu mão? Ele era, enquanto Deus, onipotente, ou seja, ele detinha todo o poder. Ele era onisciente, ele tinha todo o conhecimento. E ele era onipresente, ele podia estar em todos os lugares, em todos os momentos. Mas enquanto ele estava aqui na terra, ele não tinha todo o poder, ele não podia estar em todo lugar ao mesmo tempo, porque por causa da sua limitação humana, ele só poderia estar em um lugar de cada vez. E ele também não sabia todas as coisas, porque a Bíblia diz que enquanto ele foi crescendo, ele crescia em sabedoria e em entendimento e em graça diante de Deus. Então, a sabedoria, o entendimento de Jesus
foi crescendo enquanto ele crescia. A diferença é que, como José, o seu pai, e Maria sabiam que ele era filho de Deus, desde criancinha, desde pequeno, eles ensinaram Jesus que ele tinha um pai no céu e que ele precisava ter relacionamento com esse pai. Então, o tempo todo que nós observamos a vida de Jesus, ele estava sim preocupado em fazer a vontade do Pai. Guarda essa informação aí. Jesus estava preocupado em fazer a vontade do Pai que está no céu. E nós vamos depois entender como isso pode também afetar na nossa vida pessoal. A Bíblia também chama Jesus de Jesus o Cristo ou Jesus o Messias. Essas duas palavras, Cristo ou Messias, elas significam ungido. Cristo em grego e Messias em hebraico. Significa ungido. E vamos ler então o texto bíblico que confirma essa afirmação. Isaías capítulo 61 está dizendo o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Veja que isso foi profetizado pelo profeta Isaías, lógico, antes de Jesus nascer. Jesus nasceu, cresceu, aos 30 anos ele foi batizado, e quando ele estava saindo das águas, ou seja, quando ele terminou de ser batizado, diz a Bíblia que o Espírito Santo de Deus veio sobre ele, e aí ouviu-se uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado. Quando o Espírito Santo veio sobre ele, veio então essa unção. Ele foi dirigido, pelo próprio Espírito para ir para o deserto, jejuar e ser tentado pelo diabo, e a partir de então ele começa o seu ministério. E quando chega num determinado momento, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 17, ele estava na sinagoga e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Veja, o próprio Senhor Jesus está afirmando que ele era ungido pelo Espírito do Senhor Jeová, pelo Espírito de Deus, e só a partir do momento em que ele recebeu essa unção é que ele começou a realizar os sinais, os prodígios e maravilha que ele havia realizado. Mais interessante é que ainda o texto do profeta Isaías, lá no capítulo 11, eu vou repetir o verso 1 e depois eu vou entrar no verso 2 para nós entendermos como foi essa unção do Espírito Santo. O texto de Isaías, capítulo 11, verso 1 e 2 diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, como nós já lemos, que é o pai de Davi, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele, tal qual nós vimos lá no batismo, o Espírito do Senhor. E aqui eu quero chamar a sua atenção para os atributos desse Espírito Santo que desceu, que repousou sobre Jesus. Ele diz assim: o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Veja, não são 7 Espíritos, são atributos
que o Espírito Santo, ao repousar em Jesus, ao ungir Jesus, deu a ele o que? Poder, deu a ele o que? Fortaleza, deu a ele o que? Sabedoria, entendimento, temor do Senhor. Eu estou dando ênfase a esses atributos do Espírito porque hoje é muito comum nós olharmos para as pessoas, elas vão para a igreja, ouvem a palavra, o pregador prega, aí as pessoas, no final do culto, o pregador faz aquele apelo, né? Parece que ele está apelando. Quem gostaria de aceitar Jesus como Salvador? E aí as pessoas levantam a mão, vão lá na frente chorando. Depois ele fala, olha, agora que você aceitou a Jesus, você precisa orar para ser batizado com o Espírito Santo e falar em outras línguas. O que é ensinado parece que o batismo com o Espírito Santo resume só em as pessoas falarem em outras línguas, mas veja que a Bíblia nem menciona que Jesus falou em outras línguas. É claro, eu creio sim que nós podemos falar em línguas estranhas. Eu sou pentecostal, eu acredito em milagres, eu acredito em profecia, eu acredito nos dons espirituais que estão registrados lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Eu acredito em todas essas coisas. Mas o que nós precisamos tomar cuidado é que nós não podemos ficar dando ênfase apenas ao falar em língua estranha, mas não ter nenhuma transformação na nossa vida. Eu conheço pessoas, e você também deve conhecer, que falam em língua estranha na igreja, mas têm uma vida de mentira, uma vida desonesta, uma vida de mau caráter, de má conduta perante a sociedade, pessoas inadimplentes, pessoas com tantas dificuldades que batem no peito dizendo que são crentes, que são salvos, batizados com o Espírito Santo, que falam em língua estranha, mas vivem uma vida totalmente diferenciada daquilo que Deus espera que vivamos. Veja que Jesus recebeu o espírito de conhecimento, espírito de sabedoria. Jesus, ele começou então a desenvolver o seu ministério, deixando as pessoas admiradas com o conhecimento que ele tinha. Ele não tinha todo aquele conhecimento porque ele era Deus, ele tinha aquele conhecimento porque ele tinha temor do Senhor e a unção do Espírito Santo sobre a vida dele. Aí eu pergunto a você, qual é o seu nível de conhecimento em relação à Bíblia, em relação à palavra de Deus? Qual é o seu nível de sabedoria diante de Deus e diante dos homens? Quando você se depara com uma dificuldade, qual é o seu nível de fortaleza? Como que você consegue reagir diante das dificuldades que aparecem diante de você? Sem a unção do Espírito Santo, Jesus seria apenas só mais um homem andando na face da terra. Mas com a unção do Espírito Santo, ele passou a ser Jesus, o Cristo. E aí você se denomina cristão. Se você se denomina cristão, você está dizendo, eu também sou ungido. Então, se você também é ungido, está na hora de começarmos a viver como tal, não é verdade? Agora, eu quero fazer aqui um comparativo com relação às obras de Jesus que ele fez e as obras que estão escritas na Bíblia que nós podemos fazer. A pergunta é, alguma vez na sua vida você já se declarou filho ou filha de Deus? Calma, não me responda ainda. Deixa eu te falar mais algumas coisinhas e você vai pensando aí. Olha só. Jesus foi ungido para ser profeta. João capítulo 12, versos 49 e 50. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Então veja, Jesus, homem, não falava por si mesmo. Quando ele abria a boca para falar alguma coisa, ele sempre se preocupava em falar o que o Pai havia dito. Agora,
Você deve estar se perguntando assim, nossa, mas o tempo todo Jesus era profeta? O tempo todo ele só falava o que Deus queria? Claro que não. Ele foi homem aqui na Terra, então ele teve os momentos em que ele tinha suas conversas pessoais, suas conversas informais. Eu imagino que Jesus foi uma pessoa muito bem humorada, então ele teve seus momentos de brincadeira com os discípulos. Seria uma utopia não acreditar nisso. Veja, ele viveu 33 anos aqui na Terra, então é lógico que ele teve momentos em que ele conversava como uma pessoa normal, assim como você e como eu. No entanto, como filho de Deus, ele falava das coisas do Pai. A pergunta é, você, quando se reúne com seus amigos, quando você se reúne com sua família, quando você está na igreja, você gasta 100% do seu tempo falando só das suas coisas, do seu interesse, como por exemplo, a última notícia que você viu no Instagram, a última notícia que você viu no TikTok, nos shorts do YouTube, ou nos vídeos do YouTube, ou mesmo na televisão, nas novelas, nos filmes, ou você gasta um tempo com seus amigos, você gasta um tempo com a sua família falando das coisas do Pai. A preocupação de Jesus era falar sobre os mandamentos do Pai que conduziam as pessoas à vida eterna. E eu te digo, Jesus está às portas, Jesus está voltando, Jesus quer nos levar para a vida eterna. Você tem falado sobre isso? Olha só, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 14 da primeira carta, dos verso 1 e verso 3, ele dizia o seguinte: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Do mesmo jeito que Jesus foi ungido para ser profeta, o apóstolo Paulo fala, busque com zelo os melhores dons. E aí ele aconselha o dom de profetizar, ou seja, o dom de falar aquilo que está no coração do Pai. Jesus ainda foi ungido para ser sacerdote. Veja o texto. Hebreus capítulo 5, verso 6. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus também foi ungido para ser rei. Veja o texto. João, capítulo 1, verso 49. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então olha que interessante. Quando Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, ele recebeu todos aqueles atributos que nós já mencionamos, mas também veio sobre ele a unção para ser profeta, para ser sacerdote e para ser rei. Por esse mesmo Espírito, o apóstolo Paulo fala que nós podemos ser profetas. E agora olha o que está escrito lá no livro de Apocalipse, que João deixou escrito para nós. Apocalipse capítulo 1, verso 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e poder para todo sempre. Amém. Ou seja, o mesmo Espírito está sobre você e te faz rei e sacerdote. E para terminar, olha esse texto. Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João, capítulo 20, verso 17. Ou seja, quando Jesus se encontrou com Maria logo após dele haver ressuscitado, ele falou, não me toque porque eu ainda não subi para o meu Pai. Eu preciso subir para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ou seja, enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele foi tão humano quanto você e eu. E ele fez isso para que você e eu pudéssemos ter o mesmo poder do Espírito Santo que veio sobre ele. O mesmo Espírito Santo que repousou sobre Jesus
repousa em mim e em você. Ele quer estar constantemente dirigindo as nossas vidas para que nós possamos ter poder para realizar as mesmas obras que Jesus realizou ou, quiçá, até maiores ainda. Eu encerro usando o texto que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 6, a parte final do verso que diz assim: a Ele o poder, a glória para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.